de lançamento deste livro, que é O Legado... Peraí, a luz. O Legado de J. Ângelo Gaiarsa, que eu organizei chamando convidados, né, para escrever nesse livro junto comigo, né? Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou explicar, né, de onde veio esse livro, por que ele surgiu, por que ele está desse jeito, rapidamente, para a gente já entrar na conversa. Quero agradecer muito a presença da Regina Navarro Lins e da Deise Souza, né, que são duas das colaboradoras deste livro. A gente já volta para falar com elas. Então, o que é esse livro? Como que surgiu esse livro? Este ano, o Gaiarsa faria 100 anos, e eu conversei com a Soraya, da editora Sumos, que já estava organizando algumas comemorações, né? Inclusive uma página exclusiva, um site, né, exclusivo para o Gaiarsa, que a editora Sumos criou, propus esse livro, né, em comemoração a essa memória, esse legado, não é só memória, né, gente? O Gaiarsa está vivo, o que ele diz está valendo, em todos os sentidos, desde a crítica da cultura, do comportamento, né, até teorias muito elaboradas e bem sofisticadas, assim, o Gaiarsa tem várias facetas, né? E aí, esse livro, ele apresenta todas essas facetas que o Gaiarsa tem, né? Eu abro esse livro com a apresentação, fecho ele com o último capítulo, e no meio, então, tem os convidados, né? E nestes textos dos convidados, vocês vão encontrar, assim, contexto em que o Gaiarsa se fez, o Gaiarsa exerceu, né, a clínica, e também esse trabalho, né, nos meios de comunicação de massa, como um crítico dos costumes autoritários. Vocês vão encontrar também alguns textos que falam já da experiência clínica das pessoas, né, a pessoa, como que ela experimentou a clínica do Gaiarsa, que é o caso, por exemplo, da Monja Cohen, algum aspecto também do texto da Deise, que está aqui, e também vocês vão encontrar o Gaiarsa, que é um teórico incrível sobre a relação entre corpo, fenômenos da consciência, comportamento, que eu coloco num lugar que é uma filosofia com corpo, uma filosofia corpada, que inclusive hoje já está bem mais conhecido que antigamente, né? Então, por que eu organizei? Por que fui eu que organizei esse livro? Porque eu venho desde a monografia da graduação em filosofia até doutorado, pós-doutorado, estudando Gaiarsa nessa área, assim, né? Do corpo como cultura, do comportamento, das artes do corpo, enfim, relacionando com outros autores, e foi isso que me aproximou do Gaiarsa, me fez ficar muito próxima dele durante um certo tempo, inclusive fizemos alguns trabalhos juntos, e também chamei para o livro algumas pessoas que tiveram essa proximidade, conviveram com ele, aliás, todas as pessoas do livro tiveram uma certa proximidade com o Gaiarsa, uns mais, outros menos, e em situações também específicas, né, inclusive a Deise e a Regina, que estão aqui hoje, tá? Para quem quiser conhecer a tese que eu escrevi, tendo como base o Gaiarsa, pensando em práticas corporais para um corpo brasileiro, a filosofia do jeito sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, que inclusive a apresentação é do Gaiarsa, né? Quem gosta, assim, muita gente tem me procurado dizendo, nossa, o Gaiarsa, que bom que você lembrou dele, que bom trazer essa... Aí teve uma pessoa que até escreveu assim para mim, nossa, até me sinto respirando melhor, me sinto assim mais inspirada de lembrar dele, né? Uma pessoa que escreveu isso, achei tão bonito isso, então esse movimento do lançamento, essa celebração que a gente está fazendo, de trazer à tona de novo, né? Tudo que o Gaiarsa produziu para esses nossos tempos hoje, está sendo muito importante, está assim, animando muito, né? Muita gente, inclusive nós que estamos aqui hoje, né? Então, vamos lá. Bem-vindas. Oi, Deise, Regina. Oi, tudo bem? Vocês estão, assim, empolgadas como eu com tudo isso? Muito. Eu estou para lá de empolgada. Então, tá. Lá um pouco. Então, vamos lá, gente. Olha só. O texto da Regina, da Regina Navarro Lins. Bom, primeiro, eu acho que tem uma coisa muito importante, Regina, para dizer sobre a sua relação com esse legado, né? Eu acho que você ocupa hoje no Brasil, nos meios de comunicação de massa, essa voz pública, crítica dos costumes autoritários e tal, que o Gaiarsa ocupava, que o Gaiarsa ocupou muito tempo, né? Você está neste lugar que ele esteve durante muito tempo, né? Então, é muito... Xingada como ele também foi. É xingada, se conta aqui no livro. A Regina disse outro dia que ela abriu o e-mail, tinha um revólver apontado para ela. O Garça também foi muito amado e muito xingado, né? Aí você diz assim, Regina, num trecho, você fala assim, ó,
Tem uma frase dele que eu nunca esqueci, que fala em palestras, até hoje você cita, né? Que fala em palestras e sei de cor. Eu lembro quando eu te entrevistei, você falou de cor mesmo, você não viu cola, né? Você falou assim: somos por tradição, a frase do Gaiarsa, somos por tradição sagrada tão miseráveis de sentimentos amorosos que quando encontramos um, já nos sentimos milionários e renunciamos com demasiada facilidade a qualquer outro prêmio lotérico de amor. Aí você conclui assim: quando li isso, falei, gente, esse cara é sensacional. Né? E aí você fala, sempre penso nisso, né? Isso tem muito a ver com o trabalho que você vem fazendo também. Tem. Essa questão da monogamia, não monogamia, está sendo muito mais discutida hoje, né? Por isso é que é o mérito do Gaiarsa que ele pensou nisso tudo numa época que ninguém ousava discutir a não monogamia, né, Fernanda? Então, hoje, por exemplo, existe muita discussão nas lives, eu faço várias lives por semana, eu peço para as pessoas no Instagram, né, eu peço para as pessoas mandarem as questões, e é o tempo todo assim. O que eu queria saber é o que eu digo para o meu marido, que eu quero abrir a relação, como eu digo isso para ele, como eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação. Então, o que a gente percebe é que o amor romântico, esse que povoa as mentalidades, quer dizer, começou no século XII, passou a ser uma possibilidade no século XIX, mas entrou para valer nos casamentos, que antes ninguém podia casar por amor, né? As famílias que escolhiam, a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Quem lembra Doris Day, Rock Hudson, aqueles filmes dos anos 50, né? 60. Então, o amor romântico, todo mundo passou a casar por amor. E o amor romântico está diretamente ligado a essa frase do Gaiarsa, porque é o seguinte, é um amor calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui características de personalidade que ela não possui, casa, na convivência é impossível manter a idealização, você acaba vendo aspectos na pessoa que você não admira, e aí você se desencanta, fica ressentido, inferniza a vida da pessoa para ela se enquadrar naquilo que você imaginou. O Gaiarsa falava muito, né, de como os casais um inferniza o outro, né? Aí eu me lembro sempre disso, de dizer, a cobrança porque não se enquadrou naquilo. E o amor romântico, ele prega outras mentiras, quer dizer, seus ideais, expectativas são mentirosos. Ele prega, primeiro, uma coisa que é péssima, que os dois vão se transformar num só. Ele prega a fusão. Um só tem graça se o amado estiver junto, um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. Então, é uma coisa assim, nada tem graça se o amado não tiver, então é a fusão total. E prega uma mentira que gera muito sofrimento, que tem a ver com essa frase do Gaiarsa, que o amor romântico prega o seguinte: quem ama não sente desejo por mais ninguém. Quem ama não transa com ninguém. Então, as pessoas se descobrem que o seu amado ou amada transaram com alguém, sofrem terrivelmente porque estão convencidas de que não são amadas. Muito bem. A única notícia boa é que esse tipo de amor está saindo de cena, porque o amor é uma construção social que cada período se apresenta de uma forma. O amor romântico está dando sinais de que está saindo de cena. Ao sair de cena, está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. É claro que se um só tem olhos para o outro, os dois se transformam num só. O mundo não existe, existem as duas pessoas. Por isso que é tão comum as pessoas abandonarem os amigos, abandonarem atividades que proporcionam prazer, porque encontraram a alma gêmea. A completude, né? Vendem uma completude impossível. Eu quero alguém que me complete. Isso eu ouvi muito, né? Bom, então acontece o seguinte: com o amor romântico está saindo de cena e levando essa característica de exigência de exclusividade, está se abrindo um espaço para novas formas de amar. Amor, relações livres, poliamor, amor atriz, isso está crescendo muito. O penúltimo livro que eu escrevi porque eu tenho consultório há 47 anos,
E de 6 anos para cá, 5, eu comecei a receber um problema, um conflito de casais, que eu atendo individual, atendo casais. Casais trazendo um conflito que eu nunca tinha visto. O que eu digo para o meu marido que eu quero abrir a relação? Uma das partes propõe abertura, a outra parte arranca os cabelos, vem parar na terapia de casal. Então, eu adoraria que o Caiaça soubesse que o que ele falava naquela época está acontecendo direto. E eu acredito muito que dentro de algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações múltiplas, livres, amando mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E aí, Regina, você fala no livro quanto que o Garça abriu esse caminho numa época em que ninguém falava disso. O André estava dizendo na outra live que a ideia, assim, ainda da sacralidade da família, né? Então, de fato, muita coisa eu acho que o Garça veria. Eu já vou passar a pergunta para a Deise, que eu acho que ela vai dar continuidade nisso. Mas também eu quero que a gente não esqueça que a atualidade do Gaiarsa também se deve ao movimento neofascista, autoritário, que está por aí dizendo que mulher tem que ser submissa ao homem, que é assim que a família tem que ser, e papapá. E o Gaiarsa também escreveu muitos livros sobre família, criticando este modelo específico de família, né? E aí isso tem a ver com um trecho do texto da Deise. O texto da Deise, ela fez uma contextualização, assim, né, histórica, sociológica, a Deise é formada em sociologia, né? No qual o Gaiarsa entrou, né, eu estava envolvido, e aí para explicar algumas coisas que ele fazia na prática clínica, né? E aí ela diz o seguinte, ó, que daí também, Deise, vou citar uma frase que você cita do Gaiarsa, tal como a Regina citou, né? Aliás, o Gaiarsa, por ser um comunicador pop também, né, ele era muito bom em fazer frases. Eu, quando conheci, quando estava ali convivendo com ele, ele ocupava muito tempo da vida dele pensando e, olha, formulei assim, quer dizer, ele queria se comunicar com as massas bem, né? E aí, daí você fala assim, ó, uma das frases mais emblemáticas do Gaiarsa, nestes primeiros tempos, era: mais importante é a revolução que está se fazendo. Aí, como nessa época você fazia faculdade de sociologia, né, você escreve assim, na faculdade nós queríamos a revolução, todo mundo amava ela, né? Aí você escreve um trechinho sobre, então, que revolução é essa, papapá, e, claro, tinha a revolução dos grandes movimentos da macropolítica, mas daí você diz assim, mas na clínica do Gaiarsa você fala assim, que o Gaiarsa dizia que nós já estávamos vivendo uma revolução, porém sem plena consciência disso, que era uma revolução cultural, uma revolução nos costumes. É o que você diz que estava ali dentro dos grupos, do ambiente, da agitação do ambiente, do Gaiarsa. Não, é bem interessante isso, porque eu estava na faculdade, né? E lá era aquela coisa, a revolução, a revolução, a revolução. Só que ninguém falava que a revolução era essa, mas eu acreditava, né, por tudo que acontecia, pelo movimento estudantil e tal, que era por vaga essa revolução. Né? Assim, acho que pelas características da época, etc. e tal. Mas existia esse desejo, sim, pela Revolução Socialista, né, por uma coisa mais radical e tudo. Acontece o seguinte, que aí quando eu entrei lá no Gaiarsa, o Gaiarsa usava muito essa frase. Essa frase eu achei muito maravilhosa naquele momento, porque, como sempre, eu acho que ele conseguiu iluminar uma coisa que estava ali e que, de alguma forma, ninguém percebia. Mesmo estando vivendo aquilo, às vezes a pessoa não percebia que era aquilo. Então, ele iluminava e dava nome. Eu acho que isso era uma coisa muito característica dele, né? De falar de uma revolução que estava acontecendo e que era contra a cultura, né? E eu acho essa frase muito emblemática mesmo. Era muito legal, sabe, ouvir isso e ver o que realmente significava, que realmente estava acontecendo umas mudanças, né, umas tentativas de mudança, e a coisa que eu acho que estava mais acontecendo, ou que começou a acontecer mais, era uma coisa de testagem de limites, porque os limites ali eram muito claros, né, acho que a Regina lembra, né, Regina? Os limites eram claros, né, claríssimos, né? E como era difícil, né, ultrapassar os limites, sabe? Porque, na verdade,
eles eram desconhecidos, né? De tão conhecidos, como a própria Revolução lá, que ele falava, como estava na nossa cara, a gente não via, mas não via direito. E esses limites, eles eram tão naturais, tão naturalizados, que era assim, o mundo era assim, a família era assim, a mãe era assim, tudo era assim, tá? Não tem outro, não tinha outra coisa. Como essa história que você está falando agora, da que não tinha outra coisa. Tinha o casamento romântico, tinha o casamento, tinha aquele tipo de relação e pronto, né? E era para o resto da vida, e era um problema, né? Se não fosse, se acontecesse alguma coisa, né? Então era um problema terrível, né? E, e tudo era assim, né? Os limites eram muito claros. E acontece e acontece que aí começou uma coisa contra esses limites. As pessoas começaram a ir contra esses limites, né? Em vários pontos, em vários setores e tudo. Mas acontece que não se sabia até onde podia ir, né? Eu acho que era alguma coisa que aí começou uma testagem de limites. Nós vamos até onde? Porque aquilo lá não servia mais, e aquilo era limitadíssimo. Então começou a haver uma testagem, né? Então aí eu falo no texto isso, que muita gente se perdeu nessa testagem, né? Aí entrou por uns caminhos que, né? Muita gente se perdeu, muita gente se encontrou, e muita gente se reencontrou, quer dizer, se perdeu e se reencontrou. Então, eu acho que isso que ele estava falando de uma revolução que estava acontecendo na nossa cara e que não era muito visível para a gente. É mudança na cultura do comportamento, né? No comportamento da família, do que é a família. E aí tem um trecho da Regina que ilustra isso que a Deise está falando, uma coisa naturalizada que foi se transformando. Então, não é que do nada as pessoas falam assim, vamos mudar esse modelo da família especulando. Não, porque ela estava produzindo muito sofrimento, ela estava produzindo muita angústia, ela não estava sendo funcional como se dizia que ela era, né? Assim, ela não estava mais sendo funcional. Quer dizer, durante muito tempo ela foi. Tanto é que ninguém pensou em mudá-la antes, mas eu acho que chegou um momento em que ela não estava mais funcionando. Olha a história que a Regina conta, ela conta da avó. Eu acho que isso é muito bom para ilustrar, Regina, que você conta da tua avó. A Regina fala assim: a minha avó chegou do Líbano com 13 anos, aos 14, ela foi dada em casamento para um cara que tinha 38 anos. Aí ela teve vários filhos, 3 filhas, né? Inclusive a mãe da Regina. E esse avô dizia que essas filhas não podiam estudar, que mulher não devia estudar, que é algo muito parecido com o que o Bispo Macedo está dizendo, né? Que as mulheres não podem ter a cabeça maior do que o homem. Uma coisa que a gente achou que era do passado, né, Regina? E tá aí resistindo, né? E aí, só concluir aqui o que você fala. Aí você fala assim, aí o que aconteceu? Aí ela admira muito essa avó, que já é uma nova mulher surgindo no começo do século XX, quer dizer, já estava, eu acho que também por influência do modernismo, tudo, já havia a possibilidade de mudar alguma coisa, né? Você fala assim, aí minha avó se desquitou isso nos anos 30, o Garça nasceu nos anos 20, né? E foi trabalhar duro para sustentar os filhos. Aí você fala que amava profundamente, papá. E aí uma das primeiras feministas que você conheceu, talvez uma proto-feminista. De alguma maneira, o Garça, e o Garça, ele entra nesta onda, né? E é uma coisa assim incrível, né? Porque o Gaiarsa percebeu muito cedo, ele percebia, né? Porque quando você trabalha com tendências, você tem que ficar atento aos sinais. Essas mudanças todas começaram no pós-guerra. A guerra acabou em 1945 e pela primeira vez surgiu o teenager nos Estados Unidos. Pela primeira vez, os jovens começaram a não aceitar os valores dos pais, os valores tradicionais, porque com a bomba atômica, destruição de Nagasaki e Hiroshima, a Guerra Fria, então os jovens começaram, eu acho que um filme que ilustra muito bem é o filme Hair, né? Hair, a gente sempre chora, até hoje eu choro no final do filme. Então, o que acontece? Nos anos 50 surgiu a geração Beat, os beatniks que atravessavam os Estados Unidos, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, escrevendo, contestando os valores. Nos anos 50 surgiu também uma grande revolução, que foi o rock and roll. O Elvis Presley, quando rebolava
os quadris, a televisão foi proibida de focalizá-lo da cintura para baixo, e as manchetes nos jornais era indecência, imoralidade, numa época que estava todo mundo duro, os homens de Gumex, as mulheres de, me lembro, laqueta holandesa. Bom, aí o que aconteceu? Precisava alguma coisa para realmente mudar tudo, foi a pílula anticoncepcional. A pílula é um marco, um divisor na história da humanidade. Pela primeira vez na história do ser humano, a mulher pode escolher se quer ter filho, com quem quer, quantos quer, né? E quando quer. Isso mudou tudo e abriu as possibilidades de toda a contracultura, movimento feminista, movimento hippie, movimento gay, toda a revolução sexual. Agora, o que eu acho incrível é porque, por exemplo, as mentalidades mudam gradualmente. É lenta e gradual a mudança de mentalidade. Mas o Gaiarsa, numa época que ninguém falava disso ainda, porque tudo bem, a pílula surgiu em 62, aí as mentalidades começaram, mas em 1972 ainda tinha muito conservadorismo. A Leila Diniz, em 1972, estava grávida e botou um biquíni e foi para a praia de Ipanema. As mulheres, na época, todas grávidas, usavam uma bata presa aqui no sutiã do biquíni, aquela batinha escondendo a barriga. A Leila Diniz fez uma revolução com essa atitude. Ela foi Regina, olha, ontem, na live de terça-feira, a Regina Fábio também lembrou isso, porque quando eu entrevistei ela depois falou isso, por que eu estava tão desbocada quando você me entrevistou? Eu acho que eu incorporei a Leila Diniz, né? Então de uma uma coisa de... Fernanda, como seria a Leila Diniz hoje, com quase 80, 76, sei lá. Porque a Leila Diniz era um fenômeno, uma pena que ela morreu com 27 anos. Mas ela perdeu o papel em novela, ela foi xingada. Quer dizer, você vê o Gaiarsa, apesar de ainda predominar todo um conservadorismo, todo um moralismo, preconceito de tudo que é ordem, o Gaiarsa, naquela época, ele já dizia coisas que devia arrepiar os cabelos dos conservadores. Ele contava pra gente, Regina, quando ele lançou o primeiro livro, A Juventude Diante do Sexo, que ia nessa onda dessas mudanças, e naquela época tinha telefone fixo, não tinha toda essa mídia, né? Eles que tocavam o telefone, e aí ele ia atender, era uma voz que dizia assim: Gaiarsa, eu te odeio, você vai destruir a família, você é o destruidor da família. Esse mesmo discurso que a gente ouve hoje. Aí ele desligava o telefone, dava uma volta, tocava o telefone. Ele voltava, pegava o telefone. Gaiarsa, você é maravilhoso. Você está trazendo uma coisa muito boa para a nossa sociedade. Que bom que você existe. Então, assim, amado e odiado como hoje. Porque quando a gente pensa que o Brasil está dividido hoje, por causa de um lado o conservadorismo tosco, né? Nesse campo dos costumes, uma coisa machista, autoritária, e de outro, a Regina Navarro Lins, o Gaiarsa, quer dizer, as pessoas buscando novas formas mais eficientes e criativas para se organizar na vida, que isso é coisa de hoje, não, isso já vem, né? Não, é incrível, né? Quer dizer, a gente vai observando a mudança e você vê que algumas pessoas sempre vão na frente. Então, a Leila Diniz foi atacadíssima, mas depois dela, Fernanda, nunca mais mulher nenhuma usou batinha tapando barriga. Aí, tá vendo? Assim, tem esse Gaiarsa popular, essa coisa da contracultura, esse crítico dos costumes autoritários, mas tem um Gaiarsa que é um teórico muito genial sobre corpo, fenômenos da consciência, assim, uma teoria e prática muito boa, que na medida que eu fui estudando e estudando outras coisas relacionadas, eu fui vendo o quanto que ele foi precursor, realmente genial, num campo teórico assim, mais rigoroso, né, nessa questão do corpo e fenômenos da consciência. Eu quero saber, cadê a Daisy? Ah, voltou a Daisy. E aí, então, agora vamos para a Daisy. Daisy, você caiu aí, né? Deve ter sido um pouco... Mas posso já ir direto para você, que eu estava te esperando? Pode. Se diz assim, né, o que é que a gente está dizendo. Tem uma coisa que é uma ideia de que família é maravilhosa, de que ser mulher de verdade... Aliás, o Robinho disse isso, né? Que pena que tem essas feministas, elas nem são mulheres de verdade, né? Então, disse essa semana. Né? Então, o que é ser mulher de verdade, né? Assim, desculpa, não
Talvez a mulher de verdade que você queira não é a que eu quero fazer-me, né? E aí, e o Gaersa estudou muito, aliás, a parte teórica dele, séria, é essa da performance, como que a gente vai formando identidade na performance, de um corpo aberto, de um corpo que não tem forma pré-determinada, e o quanto que ele vai sendo algo, projetando sentido e significado para a sua vida, no sistema sensório-motor, ele é muito genial nisso, e é isso que é a minha paixão, é isso que me levou ao Gaersa, né? Mas aí, Deise, sobre isso você fala assim, então, tem uma ideia de família, que é, a família é maravilhosa, todas as pessoas se amam, a pessoa que mais ama na sua vida é sua mãe, não é ninguém mais vai te amar tanto como a sua família. Tem todo um discurso maravilhoso de família, mas no interior da família tem toda a treta que a gente sabe, né? Porque as pessoas são pessoas e não vão desempenhar aquele papel maravilhoso que está na ideologia, né? Aí você fala uma coisa que eu quero ler, porque eu acho que isso é muito Gaersa também, que junta essas duas coisas, um teórico do corpo, que quer ensinar as pessoas a ter um olhar do horizonte, a ver como as composições, né, do corpo são feitas, produzindo sentido, uma coisa assim mais filosofia corpórea, sociologia corpórea, e também uma militância de abrir os olhos, que aí se escreve assim, Deise. Para além das aparências e dos peitos apertados, né, dos peitos que não respiram, porque a família só tem uma, porque eu tenho que viver assim, porque é só assim que eu posso ser mulher, né? Você fala assim, abafados e confusos, grandes pilares de sustentação da pantomima vigente, Gaersa propunha duas abordagens básicas, ver e respirar. Aí você escreve assim, ele nos ensinava que podíamos ver, ele nos ensinava a ter confiança no que víamos, ele nos exortava a ver o que estávamos vendo, porque às vezes a gente vê e quer negar, né? A gente não quer aceitar o que vê, vai para justificar, não, a família é maravilhosa, né? Ou sei lá, qualquer coisa assim. Por isso, um de seus maiores ensinamentos é o inconsciente é visível. E isso, inclusive, está no Walter Benjamin, com o cinema, eu coloco isso no meu texto do livro, né? O Walter Benjamin já diz, com o cinema, o inconsciente será visível. Existe o inconsciente visível e o cinema favorece, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Deise, no contexto do Gaillard. Eu acho que essa parte é muito importante, porque, na verdade, ele trabalhava assim, ele trabalhava com a visão. Eu queria só enfatizar assim, o quanto ele era visual, né? E como ele usava essa questão da visão na clínica, porque, na verdade, toda a coisa dos livros é o arcabouço teórico dele, que ele usava mesmo. Mas ele usava de que forma? Ele procurava ver. Então, na clínica, assim, a ferramenta dele, prática na clínica, era a visão. Que eu estou ligando assim, com Jung, né? Porque a influência do Reich nele ninguém contesta, né? Ele é abertíssimo, ele é extrovertidíssimo, e essa coisa não dá para contestar de jeito nenhum, mas não se vê muito aonde é que está a influência do Jung nele. E ele coloca os dois autores como muito, muito importantes para ele, né? E Jung, ele tinha, talvez, assim, um gosto, assim, especial, tinha uma coisa meio afetiva pelo Jung. Ele gostava muito do Jung. E que eu estou vendo que era alguma coisa nessa coisa da visão, né? Ele falava duas coisas. Ele falava do Reich como o pai branco e falava do Jung como o pai preto. Quer dizer, ele não elucida o que significa isso. Não, acho que era o contrário. Assim, o Jung é o que iluminava e o Reich era o que chutava. É nesse sentido, né? Não, Reich forçava ele e Jung acalentava. Eu achei que essa coisa pai preto, que não fica claro por quê, não é elucidado por quê. Ele não fala por quê. Mas eu pensei agora, né, que tem a ver com a coisa do inconsciente, porque o inconsciente é obscuro, né? Normalmente, o que a gente pensa do inconsciente que é alguma coisa que é obscura, você não sabe sobre ele, né? Você não tem uma clareza, né? Senão ele seria consciente. Então, eu acho que a coisa do Jung é por aí.
E é uma coisa que ele usava muito na clínica, que ele praticamente só usava isso na clínica, que era a coisa da visão. Ele via, quer dizer, a coisa de ver o jeitão da pessoa, ele chamava jeitão, né, que é a couraça e tal. E então essa coisa de ver era muito importante para ele. A visão era uma coisa que era super importante para ele e ele era terrivelmente visual. E agora eu vou entrar numa coisa que tem a ver também com a Regina. E ele era profundamente erótico, né? Eu não vi ninguém falando sobre isso, mas ele era profundamente erótico. Ele não era nem sexual, nem sensual, ele era erótico. E eu acho que isso tinha alguma coisa a ver com a visão, com os olhos, porque ele era praticamente olhos, né? Ele gostava muito da coisa do olhar, né? Do olhar a pessoa. Não estou falando que ele era voyeur, tá? Estou falando que ele usava muito os olhos. Ele era erótico, talvez também por isso. E eu acho que é isso. A coisa da visão era muito importante para ele. Eu acho que tem uma coisa na filosofia contemporânea que é resgatar esse conhecimento, que vem pelos sentidos, né? Um conhecimento estético que perpassa a questão do erotismo, né? E o Gayarsa está neste lugar também, né? Esse conhecimento que se dá, que aprende por uma experiência de um corpo no mundo, elaborando as sensações, produzindo um caminho na linha do horizonte. Uma teoria maravilhosa sobre essa questão da produção do caminho, que está lá também no livro, né? E aí, aproveitando então essa deixa, a mesma coisa, né? Tudo isso que você está falando é o erotismo. Separar esse erotismo. Tem a questão sexual, que ele também trata com a influência haitiana. Eu acho que a questão do Jung também. Eu acho, aliás, que a presença do Jung é que fez com que o Gayarsa deixasse de ser um neo-haitiano. Ele está em outro lugar, porque aí tem toda essa questão dos arquétipos, dos esquemas motores, acho que a cultura e todo esse diálogo como forma da cultura, que já tem. Ele já falava isso, ele já pensava isso nos anos 70, e hoje, na antropologia também, né, corpórea, já está pensando isso, inclusive no campo religioso, né, quer dizer, o imaginário também tem uma forma nos corpos, né, e aí, eu acho que, então, por aí que ele vai saindo deste lugar, que é o lugar haitiano, né. Regina, você fala assim, olha... Então, você fala assim, então, imagino com o Gayarsa, há uns 40, 50 anos, como deveria ser, no sentido do ataque, do achincalho, de gerar muitas paixões de um lado e muito ódio de outro, né? Mas ele foi um pioneiro, acho que isso é importante, né? Eu queria pontuar. Acho que com a coragem de desagradar a um monte de gente, a coragem de desagradar, né? Isso é tão... Porque a gente também é controlado por isso, pelo julgamento, né? Você fez assim, você devia fazer assado. Você é assim, você deveria ser assado. Mas essa coisa vai... Né? Então, a coragem de não para isso, né? Aí, e mostrar para as pessoas que há como viver melhor e como elas estão vivendo mal, sem perceber. Então, o Gayarsa era muito isso, assim, olha o que vocês estão fazendo com as vossas vidas, né? E aí você também desempenha esse papel. Eu queria que você comentasse um pouco isso, assim, como que as pessoas estão vivendo mal sem perceber, porque a coisa está naturalizada, como disse a Deise, tem uma reação de controle, assim, que colocou este governo no poder e essas igrejas que... Eu acho que, quer dizer, a gente está no meio dessa profunda mudança das mentalidades, né? Eu acho que a gente percebe que existem grupos conservadores, retrógrados e tal, mas eu não acredito que volte, porque depois da pílula não tem volta. A mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher passou a assumir que gosta de sexo, sim, e por aí vai. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas vivem mal, porque a nossa cultura prega, são muitas crenças, eu sempre digo, temos que refletir sobre as crenças aprendidas para a gente poder se livrar do moralismo, do preconceito, aquela história, né? Se quiser viver melhor, mas para isso tem que ter coragem. Então, a coragem do Gayarsa sempre foi uma coisa que eu admirei muito. Você vê que nós estamos aqui anos e décadas depois do tempo que ele começou, e ainda existe pouquíssima gente, né?
Eu sempre me pergunto assim, gente, cadê o resto dos psicoterapeutas, psicanalistas, que estão aí denunciando os preconceitos, mostrando que as pessoas podem viver melhor? Eu não conheço. Às vezes eu penso em fazer um evento, um congresso. Fernanda, que psicoterapeuta chamar, que estejam realmente denunciando, preocupados e apontando, mostrando para as pessoas que elas podem viver muito melhor do que vivem. Quando eu estava pesquisando o meu primeiro livro, A Cama na Varanda, isso há 26, 27 anos, saiu uma pesquisa do IBGE, que foi colocada na televisão, e que mostrava que 80% das pessoas casadas, foi feito só com pessoas casadas, 80% declararam decepcionadas, desencantadas, insatisfeitas. Gente, isso é um absurdo. Então, quer dizer, se as pessoas não começarem a refletir sobre esse modelo de casamento da nossa cultura, que é um modelo que não respeita as individualidades do outro, é um modelo que é calcado na possessividade, no controle, no ciúme, é claro que nada vai funcionar bem. É claro que a vida amorosa vai ser muito ruim. Então, quer dizer, cadê as pessoas para ajudar? Vamos fazer uma frente para as pessoas poderem viver melhor. Vamos contribuir para as pessoas questionarem esses modelos. Né? Regina, parece Regina e Daisy, né? Aí a Daisy também pode, acho que disso você está falando, eu acho que eu até escrevi isso assim num livro, que é preciso que o drama individual reencontre a humanidade. Quer dizer, aquilo que você pensa que é só ser, não é tanto assim, porque isso está sendo vivido num mundo, num contexto, tem, né? Inclusive a sua família faz parte desse mundo, desse contexto. Então, pensar o mundo, pensar a cultura, pensar as formas da cultura, e promover um reencontro entre o drama individual com o mundo, é fundamental. E o Gaiarsa fez isso. Claro. Inclusive, por causa disso, queria que vocês comentassem, às vezes ele foi criticado, e eu te perguntei isso no livro, tá lá, né, Regina? Porque às vezes quem é muito clínico pensa que um psicólogo, um psicanalista, quando ele vira uma voz muito pública e consegue falar uma linguagem mais popular, é como se ele perdesse o valor, como se ele não fosse mais tão sério, né? E, no entanto, o Gaiarsa era super sério. É interessante isso, Fernanda. Eu vivi uma época, eu me formei no início da década de 70 na faculdade. Depois eu fiz de psicologia, depois eu fiz especialização clínica, depois eu fiz formação psicanalítica. Todo esse período era de um conservadorismo, que se não qualquer coisa que você fizesse diferente daquele modelinho psicanalítico era desqualificado. Então, se você falasse na televisão que você pensava, era desqualificado. Era uma época em que os psicanalistas, você encontrava teu psicanalista na rua, você ficava, todo mundo não podia saber nem o que fazer. Você cumprimentava, eles faziam assim. Você não podia nem conversar. Não existia uma coisa tão falsa que regrava aquilo tudo. Então, eu acho que o Gaiarsa, ele começou a quebrar, né? Depois, algumas outras pessoas, tem as terapias corporais, algumas pessoas começaram a modificar. Mas, durante um bom período, ele deve ter sido atacadíssimo pelos psicanalistas. Muito. Foi, Daisy? Você via ele sendo atacado? Inclusive, é uma coisa que eu já te contei, Fernanda. Quando eu entrei para fazer terapia lá, dali uma semana, 2 semanas, me liga uma pessoa, uma mulher, e fala: escuta, eu te vi já lá, já te vi lá, e eu sei que você é uma muito boa moça. Então, você toma cuidado com esse homem, porque ele acaba com a vida das pessoas. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou com o meu casamento. Que é o que dizem de ti, né, Regina? Que você acaba com a família. Então, o que eu pensei foi assim, nossa, mas que bom, quer dizer que já houve alguma coisa, né? Tipo assim, já aconteceu alguma coisa, entendeu? Não, tá me faltando a palavra que eu pensei na hora. Agora, sim, a psicanálise assim, evoluiu muito também, né? Hoje em dia a gente tem psicanalistas bem interessantes, né? Fazendo um papel político importante no país, né? Olha, eu queria só terminar ali. É o seguinte, quer dizer que houve predecessores, qualquer coisa assim, né? Então, não sei se deu para entender o que eu pensei.
Porque, assim, eu acho que a pessoa, ela queria realmente me alertar, ela estava desesperada, que ele acabou com o casamento dela, não sei o quê, não sei o que lá, e cuidado com ele e tal, não sei o quê. Mas o que eu pensei foi outra coisa, né? Não sei se deu para entender ou não, mas tudo bem. Sim, mas eu acho que hoje, nesse contexto que a gente está vivendo hoje, de um discurso super autoritário, batendo de frente com outro mais libertário, criativo, não está tão. Acho que a gente viveu aí um meio tempo mais civilizado no Brasil nos últimos anos, né, em que parecia que a gente estava mais estabilizado, um certo avanço, que é o que a Regina estava falando, mas também veio uma reação muito forte contra isso, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando Exatamente. você fala essas coisas, a gente entende, né, o que você está dizendo. Olha só, gente, falta 10 minutos, eu queria avisar, mostrar de novo, né, para vocês. Estamos muito felizes celebrando o centenário do legado de José Ângelo Gaiarsa, esse livro, então, escrito com várias pessoas muito queridas que... É porque, assim, quando a gente pensa no Gaiarsa, a gente também pensa no Brasil, né? E ler este livro aqui, e eu sempre releio, quando eu estou fazendo as lives, eu vou lá e releio mais uma vez, né? Esses textos que eu estou lendo desde quando eu comecei a organizar, né? E é muito emocionante porque a gente entende o Brasil do século XX, que chegou até o século XXI e ajuda a compreender melhor este momento. Então, a história, o homem que nasceu na década de 20, que viveu tudo que ele viveu e teve o papel que ele teve, pensar o Gaiarsa, resgatar o legado do Gaiarsa, é resgatar também a memória brasileira, né, a história do Brasil, nesse lugar, né, da questão dos costumes, do comportamento, das micropolíticas. Se vocês quiserem entrar em contato para aprofundar e compartilhar esse conhecimento, essa memória, e tudo isso, me mandem um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com. Assim, as pessoas nessa opressão da pandemia, do autoritarismo, do neofascismo, da mesquinharia, lembrar do Gaiarsa está fazendo as pessoas, elas dizem assim, respirar, se pôr em movimento, se inspirar, né? Então, vamos fechar o vídeo falando sobre isso? O que vocês têm a dizer sobre a inspiração desse legado? Olha, o que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que é uma mensagem de esperança. Isso. É o seguinte, aquilo que a Regina falou, que não tem volta, realmente não tem volta. Porque isso que está aí é artificial, não é? Isso é uma coisa imposta, né, politicamente. Torcidas, que não tenha volta e que vocês tenham razão, que vocês estejam certos no que estão dizendo. Não, isso daí vai cair rapidinho. Rapidinho cai. Mas vai cair também o sistema, né? O problema é o sistemão, né? O sistemão que está segurando essa história. Ou essa história está tentando segurar o sistema. Não, essa história desse controle das famílias, dos corpos, dos sentimentos, é a ideologia da dominação, né? Sim. De uma outra dominação, né? Regina, me conte dessa inspiração. Fernanda, eu vou te falar uma coisa. O legado do Gaiarsa sempre me deixa refletindo sobre uma coisa. A gente tem que tentar entender como uma pessoa que nasceu em 1920 consegue denunciar tudo isso completamente fora do... Não tem nada a ver, ele não foi criado assim, não tem um meio dele social, não é assim. A família era catolicíssima e quando ele era casado com 3 filhos, eles iam à missa todos os domingos. Mas aí que eu acho, Regina, que tem uma coisa que... E Deise também, que a Deise é dessa área da sociologia, vai também entender o que eu estou dizendo, né? Eu acho que tinha uns ares do modernismo dos anos 20 que já estavam mobilizando coisas antes do final da Segunda Guerra. Mas por que faz uma pessoa ser afetada por esses ares? Isso, é. Por que essa pessoa antena, né? Desenvolve tudo isso, porque desde que eu comecei a estudar as relações amorosas e li trocentos livros, marquei, fichei e tal, eu nunca encontrei no Brasil outra pessoa, fora o Gaiarsa, só Roberto Freire, né? Mas ninguém. Agora, um país desse tamanho, isso é uma coisa que me intriga muito. Quer dizer, o que fez o Gaiarsa ser essa pessoa? O que fez?
Você não fica pensando nisso, eu acho. Eu penso e conversei bastante com ele sobre isso também. A Deise talvez tenha alguma coisa a dizer. No livro eu acho que aparece um pouco sobre isso, mas daria para pensar mais, né? Eu acho muito interessante, né, o que a Regina está colocando. E assim, a primeira coisa que me vem é o problema da época mesmo, né? A época propiciou. Não, eu não estou falando que ele é apenas fruto daquela época, mas houve a época propiciou, né? Agora tem mais coisas, é claro que tem mais coisas, né? Que pegaria mais o individual dele mesmo, né? E é muito interessante, porque realmente ele é uma lufada de ar fresco, né? Nesse pedaço aqui, Desse né? tamanho, gente. É, é. Ter pelo menos umas 100 pessoas, pelo menos, que tivessem a cabeça do Gaiaça, não é? Eu acho que também tem a ver com os espaços que as pessoas têm, né? Numa mídia pequena que o Brasil tem agora, tem as redes sociais e elas estão dando mais voz para as pessoas, mas até um tempo atrás era um controle muito limitado, né? Não tinha muito espaço para todas as pessoas. Eu acho que o Gaiaça teria um YouTube com 5 milhões de seguidores hoje. Acho que ele teria as lives dele entupidas de gente hoje. E que as redes sociais têm um aspecto muito positivo, né? Que você vai direto às pessoas. Sim, sim. Você tem um programa na TV, ou participa de um programa, você tem que ter o ok do editor-chefe. Você, sim, né? Sim. Nas redes sociais, eu faço uma live, eu faço várias lives por semana, eu digo o que eu quero, o que eu acredito, o que eu penso, sem preocupação alguma. Eu acho que essa ia se fartar nas redes sociais. Eu acho que ele vai. Tá bom assim ou querem mais? Eu acho que tá ele bom vai. assim, gente. Olha, eu acho que já foi, né? Assim, falta 2 minutinhos. Então, eu queria lembrar de novo para vocês, gente, que o livro do Gaiarsa, nesses dias que a gente está fazendo essas mesas, ele está. A Sumos fez uma promoção de 20% se você comprar esse livro no site, acho que é no site da Sumos, né? Então põe lá na barra Grupo Sumos, do legado de José Ângelo Gaiarsa. Aí tem que colocar a senha assim, Gaiarsa, 100 anos. E aí até meia-noite o livro está sendo vendido com 20% de desconto. Bom, para finalizar, 2 minutinhos, a gente pode bater um papo descontraído. Eu queria agradecer demais a presença da Deise. Muito obrigada, Deise, por ter vindo. Muito obrigada, eu. Aqui. Lamento muito que tenha caído aquela hora o teu... foi terrível. Aí, né? Eu achei que não voltava. Ainda bem que voltou. Que bom que voltou, né? Que bom que voltou. Graças a Deus. Regina, muito obrigada também por ter vindo. Muito obrigada pelo trabalho que você faz, por ocupar esse lugar que o Gaiarsa ocupou tanto tempo, né? No Brasil. Obrigada pelo tempo. Acho super legal você estar fazendo essa homenagem, esse livro ao Gaiarsa, porque as novas gerações não conheceram o Gaiarsa. É uma oportunidade, né, de se conhecer, de saber como as pessoas vão abrindo caminho para as outras. Muita gente jovem que tem uma vida hoje mais livre, ela não sabe que ela deve isso ao Gaiarsa. Pois é, não sabe. Sim, é verdade. Esse mar do esquecimento entre gerações, né? Ele é triste, né? Ele é triste, porque, assim, geralmente uma geração não sabe o que aconteceu na outra. Quer dizer, ela pode saber estudando e tudo, mas ela não sabe como foi e como se transformou naquilo, né? Que ela está aproveitando. Na verdade, uma geração sempre aproveita, num bom sentido, né, as coisas que aconteceram em outra, na anterior, sem saber, eu acho. Acho que existe essa coisa do mar do esquecimento entre as gerações, que eu acho uma coisa um pouco triste. Eu acho que no Brasil também se soma com uma coisa de a gente não cultivar muito a memória dos nossos, né? Porque a gente é colônia, então a gente gosta da voz do colonizador, né? Do pai, né? Colonizador, né? Acho que sim. Acho que sim também. Acho que sim. E o Gaiarsa aqui entre nós, o nosso grande pensador marginal, à margem, vamos dizer assim, né? Mas tão importante. Então tá, gente, acabou o tempo mesmo, agora 16 horas. Muito obrigada mesmo. A gente sempre vamos fazer outras oportunidades. Que pena. Eu queria morar nessa live. Quero morar nessa live. Então tá bom. Obrigada, queridas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau.